Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 15. Versículo? A partir do versículo 1. Jesus se declarando. Acharam? Achou? Mauro, achou? João o quê? João 15 primeiro. Eu sou a videira. Meu pai é o lavrador. Achou? Vai por dentro aqui do capaz. Depois de Lucas. Eu sou a Eu tô chegando na videira, página meu 15. pai é o lavrador. Olha o que está aqui. Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Ou seja, Jesus está dizendo que quem dá fruto, ele será cuidado para dar mais fruto. O que não dá fruto é cortado. Então, o que é fruto? Nós lemos em carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, o capítulo 5, a partir do versículo 18, traz o fruto do Espírito é o Do quê? Espírito Santo. Então, se nós não estivermos produzindo aqueles frutos do Espírito, nós seremos cortados. E em sendo cortados, para onde iremos? Vamos ao versículo 3. Agora, Vós já estáis limpos por causa da palavra. Então não existe outra forma de a pessoa ser limpa se não for através do ensino. Confere? É ensinando e, consequentemente, aprendendo que você passa a ser limpo pela palavra. Olha aqui, o versículo 4, ele tem consonância com o que nós lemos agora há pouco. Quanto ao verso 2. Permanecer, isso é persistência. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Isso é uma reciprocidade. Deus só vai permanecer em você se você permanecer nele. Mas o que significa essa permanência? Perseverança, persistência, foco. Quando nós perdemos o foco, nós corremos sério risco de Deus também desfocar de nós. Tá certo? Confere ou não? Então vamos lá. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Ou seja, uma vez cortado, ele não vai produzir mesmo. Tampouco vós podeis produzir frutos se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós sois a vara, ou o galho. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, porque sem mim nada podeis fazer. Verdade. Então, em consonância com o que nós lemos agora no verso 3, 4 e o 5, do número 1 de Salmos, nós vemos que tem sentido com o que Jesus disse, com relação à árvore. Essa metáfora, essa comparação com a árvore, deixa claro que se nós não tivermos plantados, ou seja, fomos transportados, fomos trazidos para o Evangelho, a fim dele cuidar de nós. E esse seu cuidado vai trazer o que em nós? Condições de dar fruto. Porque ele está cuidando. Observa que Jesus disse que ele é a videira, nós somos as varas, mas quem cuida é o Pai. O pai, lavrador. O Pai poda, o Pai corta, o Pai tira as imperfeições, ele vai aprimorando a fim de que dê mais fruto. Ou seja, agradou a Deus o fruto, então ele quer que você dê mais, então ele vai te ajudar a frutificar. Tirando as pragas, que é os Tem gente que fala, mas quem produz fruto é o Espírito Santo, não é nós. Olha aí. Aqui é uma ligação entre os dois, não é só um. Não é só o Espírito Santo. Nós também. A partir do momento que nós estivermos ligados nele, esse ligado fala o quê? O que significa ligado? Compromisso. Essa ligação fala-se de compromisso. Se nós tivermos compromisso com Deus, ele vai nos limpar para que nós produzamos mais fruto ainda.
E ele deixou claro, porque sem mim nada podeis É a fazer. mesma coisa quando fala tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Não, É outra coisa. A gente estudou também sobre isso não, aí. não viu, faz sentido. Adriano? Tá, vai com Deus. Confere? Eu notei isso hoje, porque o próprio Jesus Cristo usa o contexto, usa aquilo que está à volta dele para poder aplicar algo para aquele povo. Eu vi hoje que lá no trabalho tem as folhagens que brota o chuchu, né? Sim. Aí eu vi que começou a produzir pouco. Tá. E as folhas começam a ficar um pouco secas. E quando pegou a primeira chuva agora que teve, as folhas começaram a ficar verdejantes novamente e começou a dar fruto. E eu acredito que essa limpeza aqui do lavrador é isso. Ele limpa, não quer dizer que a folhagem está morta. Quer dizer que ele apenas fortalece Regra. fortalece com graça para que ele frutifique novamente. Então, o que nos regra, nos mantém hidratados ou nutridos, é a palavra. É a palavra. Observa qual não é a gravidade. Por isso que é importante a gente entender a Bíblia no contexto certo. Qual não é a gravidade de quando a pessoa não está nutrida na palavra? Ela não sabe que já foi cortada. E ser cortado é ser descartado. E a partir do momento que é descartado, não adianta tentar dar fruto. Jesus disse o quê? Sem mim. O sem mim é o mesmo que sem estar ligado em mim. Nada podeis fazer. É porque a pessoa que, então, quando está falando de frutos, assim como nós temos que ter os frutos do Espírito Santo, assim é a pessoa ao contrário da pessoa que não dá frutos. São essas que não têm o que está escrito, os frutos do Espírito Santo, certo? Vamos dizer que é o oposto. Oposto, Quem não exatamente. produz os frutos, Isso. não produz os frutos do Espírito, logo pratica as obras da carne. Só existem dois paralelos aí. Observa Gálatas 5, a partir de 18. Age por impulso, né? Fala da obra da carne É. e do fruto do Espírito. Então, quem não pratica o fruto do Espírito, ou seja, quem não produz o fruto do Espírito, pratica as obras da carne. Não tem como, eu não faço parte de nenhum dos grupos. É um dos dois. Mesma coisa, justo e ímpio. Ou você é justo ou você é ímpio. Não tem meio termo. Eu não faço parte de nenhum do grupo, não existe isso. Existem dois grupos. Assim como o joio e o trigo. Existem dois grupos. Você é joio ou você é trigo? Você produz fruto do Espírito ou você pratica as obras da carne? Se a gente, então vamos lá sobre as obras da carne. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas. Fica depois de 2 Coríntios. As obras da carne e o fruto do Espírito. Vai cair? Segundo Coríntios, depois. Gálatas. Qual? Fica 17. Chegou Tá tudo? vendo? Vendo a educação correta. Pode ir, vai. Vai lá, pode ir. Pode passar no fundo. Mas... Nossa liberdade. Verbo de Depois de Efésios. Coríntios, agora, depois de 2 Coríntios, vem lá. Vai lá. A liberdade. Aí. O 5. 5, versículo 16. Semelhante à liberdade. Olha o que diz. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. O que é satisfazer? Satisfazer é o mesmo que se deliciar, ou ter prazer na concupiscência da carne. Concupiscência vem do desejo, ok? Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Aí, ó. Isso prova que só existem duas formas, Espírito e carne. E o Espírito, o que é contrário à carne, percebe-se? Ou uma coisa ou outra. Esses opõem-se um ao outro, versículo 17, para que não façais o que quereis. Isso é dentro de nós. Esse conflito aqui entre o Espírito Mas é mesmo. e a carne. Ok?
Mas se sois, então existe uma condição, esse mas se Guiados. é uma condição. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Que lei? Lei da carne. Não é a lei de Moisés. Lei da carne. Ok? Por que a lei da carne? Porque quando nós somos escravos, nós seguimos uma lei. Então, quando nós praticamos as obras da carne, é porque nós somos escravos das obras da carne. Quando fala em carne aqui, não é o corpo, e sim os atos que cometemos através do corpo. A vontade Ok? da carne, né? Então, vamos lá. Mas se sois guiados pelo Espírito, com eles maiúsculos já deixa claro que é Espírito Santo, ou Espírito de Deus, não estáis debaixo. O estar debaixo é submisso. Não está sob controle da lei da carne. Quem está te controlando é o Espírito Santo. Se você for guiado por ele. Ok? As obras da carne são conhecidas. Então não é coisa de outro mundo. As quais são? Aí vamos lá. Prostituição, impureza. Quando coloca as palavras impureza, isso aqui é amplo, tá certo? Não é uma definição. Impureza é tudo que é impuro. O contrário do que é puro. Lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e facções. Facções são grupos. Tá certo? A idolatria é a mesma coisa. A idolatria, Invejas. seja o que for. Feitiçaria, feitiço é o mesmo que bruxaria, tá certo? Agora, não pensa você que essa bruxaria é uma religião. Isso aqui é um ato pecaminoso. Então, quando nós cometemos o pecado da inveja, que é semelhante à feitiçaria, porque nós estamos jogando, entre aspas, A praga. gente deseja o Então, mal. quando alguém pragueja o outro, é jogar feitiço. Tá certo? Tomara que não dá certo. Tomara que morra. Esse tomara é praguejando, é feitiçando. A pessoa está enfeitiçando a outra. É fundo? O que é mais usado no crente é o crente dizer assim, que se lasquem. É uma Você expressão mesmo- que usamos às vezes. O se lasca é o mesmo que se dane, que se prejudique. É, Mais ou menos por aí. Então vamos lá. Feitiçaria, inimizade, porfias. Porfias é o quê? São brigas, né? Ciúmes, a gente já sabe o que é ciúmes. E os ciúmes também configura a inveja. Se bem que a inveja vem um pouco antes, né? Sobre inveja e tal. Mas o ciúmes, existe os ciúmes do Espírito de Deus. Que o ciúme ele tem um sentido de cuidado. O excesso do cuidado, ele é maléfico. Então, quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus tem ciúme, ele tem cuidado. Cuidado. Esse ciúme, Ciúme quando saudável. trata-se do Espírito de Deus, é o cuidado. Agora, tem o ciúme que é a inveja. Como, por exemplo, quando Moisés disse, eu não lembro exatamente para quem, mas ele disse, tens tu ciúme de mim? Não sei se foi para o Josué. Falou, oxalá que todos profetizassem. Então, os ciúmes ali é inveja. Tá certo? Iras, pelejas, dissensões. Dissensões é o quê? Contendas, discussões, brigas e tal. Facções. Facções são grupinhos, ou grupelhos, panelinhas. Você observa aqui, a pessoa às vezes faz isso aqui de forma tão natural, achando que está tudo bem, mesmo sabendo que isso aqui, e Paulo diz, que quem Não essas são os coisas frutos. pratica não herdará o reino do céu. Sabe o que é isso? É a pessoa fazer assumindo que não faz questão de morar no céu. Confere ou não? Comportamentalmente a pessoa está dizendo, eu não faço mínimo de questão de morar no céu. Se eu tenho que deixar de fazer isso aqui, prefiro continuar fazendo. Em outras palavras é isso. Ao contrário do que diz o salmista. Não retires de mim o teu espírito. O salmista teve a preocupação de perder o espírito. Tem gente que não tem essa preocupação. Tá certo? Então, quando não se tem essa preocupação, logo ela não tem também interesse de continuar sendo guiada pelo Espírito, dado as regras que ele impõe. Agora, o Espírito Santo impõe regras, a pessoa não aceita as regras, mas aceita ser escrava da lei.
De uma forma ou de outra, você vai ser guiado por alguém. Ou pela carne ou pelo espírito. Tem gente que prefere pela carne. Ou por Deus ou pelo Por quê? diabo. Porque a carne, ela facilita. Ela não impõe regras. A única regra que ela impõe é que obedeça a ela. Você pode fazer de qualquer coisa. Mesmo que vai te prejudicar ou prejudicar alguém, não tem problema. Desde que você continue sendo escravo dela. Igual os grupinhos dessas molecadinhas hoje em dia aí, né? Oi? Faz grupinho pra ensinar o que é errado. Entendi? Os grupinhos de molecada na rua hoje em dia aí. Um incentiva o outro a fazer errado. Mas eu faço porque você não pode. Você é bobo, você é bobo, você é bobo. Aí tem gente que tem cabeça... Influenciam, né? Influencia muitas pessoas hoje em dia. Eu fico olhando assim, eu encontrei um moleque esse dia na feira, comecei a conversar com ele. Ah, pelos meus amigos. Eu falei, pelos amigos não, você. Seus amigos, quando você vai então? Exatamente. Vai quando for, você pula. Agora, e quando isso é levado para o lado espiritual? É. Quando somos influenciados na igreja? Dentro da igreja. Nós somos influenciados. Quando você se senta numa mesa. Ó, não dá faz oportunidade para parte- fulano. Não dá oportunidade para ciclano. É. Isso é influência. Quando faz parte de Ou seja, reuniões. você, começa a falar automaticamente dos você outros. aceitando essas imposições, você faz parte do grupo dessa pessoa. É. Da facção dessa pessoa. E, e parece que é tudo bem. Está tudo bem. Enquanto eu for líder, enquanto eu for dirigente, enquanto eu for isso, quer dizer, não é nada, mas se acha tal. E enquanto ele for ou ela for, a ordem é essa. Isso é facção. Ou seja, é líder de uma facção. E às vezes a pessoa não tem impulso para dizer, não, eu não vou fazer parte do teu grupo, não. Por quê? São expressões intimidadoras que levam as pessoas a olhar nos seus olhos e intimidar você. Se você não fizer o que eu estou dizendo, você está fora. E você sai. fica, às vezes, com medo de ficar fora. E aceita. Eu fiz porque... Não tem porquê. Fez porque a cabeça é fraca. Simples assim. Então, o verso 6, ele dá norte, ele dá norte não, ele dá destino a quem não é como a árvore plantada. Qual é o destino? Vamos ver? Verso 6, Salmos, de número 1. Observamos que só o Salmo de número 1 já nos trouxe todo esse panorama do que significa esse texto. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. O que é caminho? Futuro. Caminho, futuro. Deus conhece o futuro do justo. Por que Deus conhece o futuro do justo? Porque ele está seguindo o caminho da bênção. Ele é um bem-aventurado. Agora, os ímpios não são assim. Então, Deus sabe qual será o futuro dos ímpios. E eu repito, ímpios não necessariamente quer dizer pessoas não evangélicas. E nós usamos isso para atribuir a evangélicos, a não evangélicos. Não necessariamente. Este ímpio pode ser um evangélico, embora pseudo, falso, um joio, qualquer atributo que a gente pode associá-lo, mas ele não deixa de ser um ímpio. O próprio verso 5 está dizendo, né, no caso. Hã? O próprio verso 5 está dizendo aqui no... Exatamente. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, ou seja, não vai permanecer, nem os pecadores na congregação dos justos. O que significa congregação nesse contexto aqui? Congregação é o mesmo que juntos ou fazendo parte. Tá certo? Então, congregação não necessariamente significa dizer congregação denominacional, ok? Mas que faz parte do povo ou do grupo de justos, ok? Pois o Senhor conhece. Conhece mesmo. Então, aqui que está o problema. O Senhor conhece. Então, não sou eu quem define o meu caminho, quem eu sou. Eu fico mais impressionado de a pessoa estar lendo a Bíblia lá, vendo que está errado, forçando e o caminho dele entortando. Onde o ser humano chega com essa cabeça? Mas, pois é, a cabeça dele foi mal preparada.
Mas daí como é que fica um cara? Ele foi mal preparado ou entendeu errado? Como é que Entendeu fica? errado porque ensinaram errado. Se ele aprendeu errado, o que Deus julgaria ele aqui no caso? Boa, a tua pergunta é boa, tem relevância. Deus dá uma chance a essa pessoa. Essa pessoa não vai morrer assim. Deus vai esclarecer a essa pessoa. Porque até aí ele não está Porque ela está praticando aquilo que ela aprendeu de forma errônea. Há exemplo da prática da Igreja Católica de adorar santo. Embora eles aprendem, ou pelo menos são orientados a dizerem que ninguém adora santo, só venera. Venerar é o mesmo que adorar. Então só muda o termo, mas o sentido é o mesmo. Ok. Se a pessoa está adorando de forma inocente, Deus pode trazê-la para adorá-lo. E não mais a imagem, adorar a ele. Assim como aconteceu com Abraão. Abraão fazia parte de um povo idólatra que adoravam outros deuses. Deus tirou ele do meio da família lá e trouxe para adorar só ele. A partir dali aconteceu o que a gente conhece como o monoteísmo. Um só Deus. Tá certo? Então Deus viu inocência em Abraão, viu eficiência na forma de adorar, só que viu também ele adorando alguém que não existe. O que ele faz? Ele traz. Então toda pessoa, Deus dá oportunidade para conhecer a verdade. Como eu disse, dependendo de como a pessoa levou em consideração o que ela aprendeu erroneamente, ela vai ter dificuldade de aceitar a verdade agora. Por questão, às vezes, de amizade, por questão de consideração, por questão de tradição. Ah, era tão bonzinho, era um pastor tão legal. Então vai pelo que ele era e prefere manter o conhecimento errôneo que ela teve. Independente de ser bonzinho, ser legal, isso não é errado. Mas e agora? Como você vai conseguir mudar esse conceito se ela está levando para o lado tradicional? É a tradição, é a saudade da pessoa que faz com que o que aprendeu errado conserva o erro em homenagem, ou em atributo a quem ensinou erradamente. A exemplo do dízimo, que a aula de domingo, a gente mudou o dia de sábado para domingo por motivos de agenda. Eu vou falar sobre dízimo, tudo sobre dízimo, no sábado, no domingo. Por quê? Como você aprende sobre dízimo? Aprende de forma errônea. Isso é uma coisa, a gente indo para a Bíblia, a gente vê o risco que esses caras aceitam enfrentar e viver e submete todos quantos estão ali sob seu domínio, ensinando totalmente errado aquilo que é algo saudável, é uma coisa que tem sentido bíblico, porém não no contexto que ensinam. Tá certo? Então esse texto que nós estamos lendo aqui, a pessoa lendo só vai pegar coisa boa. Bem-aventurados somos nós não, cara pálida. É o homem que não anda. Então quem garante que nós não andamos? É a mesma coisa, nós vamos chegar no Salmo 91, vai ser bom demais, porque aquele Salmo 91 vai dar tanta peia. Tem gente que pega aquele Salmo e fica fazendo como reza, Salmo 91, proteção para quem tem compromisso. Deixa claro o primeiro verso. Aquele que habita. Aquele, né todos? Aquele Que habita no esconderijo do Altíssimo. Então não é qualquer um. Para habitar no esconderijo do Altíssimo tem que ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Vocês têm que ter compromisso com o Altíssimo. Então o Altíssimo não tem compromisso com qualquer um. Não adianta pegar esse salmo e colocar na porta, colocar na janela, no carro. Se você não fizer parte daquele povo que está no esconderijo, para nada serve esse texto. E a pessoa pega e fica lendo ali, antes de orar, eu vou fazer essa leitura. Lê o texto para tu ver uma coisa. Tu não vai entrar em contradição. Então o segredo está onde? Na busca do conhecimento sobre o contexto de cada verso que você está lendo de Salmo, porque parece uma coisa de autoajuda, né? Ai, Salmo me deixa tão bem, deixa bem, porque você não conhece a realidade dele. De que Salmo fala? O dia que você entender esse último verso aqui, verso 6, né? O caminho do ímpio perecerá. Quem é o ímpio? É o injusto. Quem é o ímpio? É o perverso. É o vingativo. É o briguento. É todos aqueles que fazem parte da obra da carne. Olha o destino desse cara. É o invejoso. Entendeu?
invejoso, prostituto, tantos, entre aspas, adjetivos que o cara abraça para si e sente prazer em praticar tudo isso e acha que está no esconderijo do Altíssimo. Ah, é. Observa só uma coisa dessa. O absurdo que leva a pessoa a não entender o sentido. Já deixa claro, aquele que habita. Então existem os que não habitam. E os que não habitam não estão protegidos. Vocês estão vulneráveis. Agora, existe o que chamamos de misericórdia. Por misericórdia, Deus vai cuidando por intercessão de alguém. Mas Deus vai cuidando, mas o cuidado de Deus tem limite. Com estas pessoas, a misericórdia de Deus, ela é superada pela justiça. Que Deus é misericórdia, mas é também justiça. Então, se a pessoa pratica, e é o que Paulo diz, que o fruto do pecado é o quê? É a morte. O resultado do pecado, peca. Ah, Deus está me dando chance, está me livrando. Eu vou continuar. Continua. Qual é o futuro? Morte. Uma hora vai dar errado. Porque a misericórdia, ela tem limite nesse aspecto. Agora, aquele que faz parte do povo de Deus, aquele que habita no esconderijo, a misericórdia de Deus, Jeremias escreveu que ela se renova. Sabe por que se renova? Porque você renovou o teu pacto, você renovou a tua aliança. Então, tudo que você renova com Deus, Deus renova também a misericórdia. Olha que lindo. A palavra não. Tem uns boca abertos aí que dizem, a palavra de Deus se renova cada dia. Por favor, quem ensinou para esse povo, gente? Não é a palavra que se renova, a misericórdia de Deus se renova. Por que ela se renova? Porque o teu conceito foi renovado. O que renova é o teu conceito, a palavra não. A palavra continua sendo fiel ao que está escrito. Não existe mudança de conceito. Você aprende diferente. Você consegue entender diferente. Então, se você aprendeu, isso foi uma renovação do entendimento. Mas a palavra ela continua fiel ao que foi escrito. Ok? O salmista Davi também diz isso sobre essa renovação, né? Porque no final do capítulo 23 vai dizer que a bondade e a misericórdia do Senhor segue a minha vida. E seguirão todos os dias. Seguirão todos os dias. É porque todo aquele que prossegue nesse... O seguirão todos os dias é a mesma coisa. É a mesma porque coisa. há um renovo. É um renovo. Ele está sempre renovando. O que é renovar? É atualizar. Então, a atualização vem de onde? Reflexão. Senhor, como eu estou contigo aí? Como estamos? Às vezes eu venho aqui nesse escritório, ajoelho e falo, Senhor, como eu estou contigo? Naquilo que eu não estou conseguindo, me ajude. Mas eu quero chegar a um nível que lhe agrade. Então você precisa se preocupar como você está com Cristo. Porque a tua vida eterna depende de como você está com Deus. Ok? Porque Ele conhece o futuro do justo. Mas do ímpio será a condenação. Então vai perecer. O ímpio vai perecer, ou seja, será condenado no final, porém o justo será salvo. Observe que é só o texto 1 que está trazendo isso. Então tudo que nós estamos aprendendo aqui, tem mais coisas, evidentemente, mas não dá tempo, porque na próxima aula a gente vai estar falando sobre o número 2, mas de repente pode ser que por alguma razão a gente volta a esse texto aqui para fazer alguma ligação, um intercâmbio, e aí a gente vai entender algo a mais sobre esse mesmo texto. Observa que não é simples. Os Salmos não é algo que apenas é uma música. Não, são profecias, são mandamentos, são exortações e alertas. Que nós sigamos essas alertas, essas orientações, essas observações e que tenhamos nossa vida regrada na palavra e nutrida no Espírito Santo. Tá certo? Bom, hoje nós vamos encerrar essa aula. Foi desafiador para todos nós, cansados, adoentados. Você não está com resquício ali de gripe. Deu a gripe, quis vir, depois foi embora. Quis vir, foi embora. Mas ficou um cadinho. Passa longe. Aí foi bênção. E aí tá, todos nós que levantamos cedo, tal, então. Passou a noite com febre, ele. Você? Aí bênção. Noite toda. Ele não toma remédio, meu filho. Psicológico, negócio. Ela tem medo do Vamos buchão. esperar. O meu começa a espirrar demais, a Bíblia só quer remédio em mim. É o momento que eu fico doente com a coisa de mulher, mulher. Jesus amado.